o primeiro tópico de matéria que eu acredito que vai estar na sua prova de domingo. E esse primeiro tópico, dentro da mecânica, é cinemática, MRU e MRUV. MRU, movimento retilíneo uniforme. Pensa sempre num corpo que entra em movimento. Um cara que começa a andar, começa a entrar em movimento, ele possui o quê? Velocidade. Todo deslocamento, todo movimento gera uma velocidade. Então vem comigo e substitui aqui, ó, em vez de movimento, chama de velocidade. Velocidade retilínea e uniforme. Velocidade uniforme, uma velocidade que é constante. Então a sua característica vai gerar uma velocidade constante. Beleza. A gente já observou também nos carros, ônibus e tudo mais, que existe um pedalzinho chamado acelerador. O acelerador e o freio. O acelerador, ele gera uma aceleração positiva, então ele acrescenta velocidade. E freio, ele gera uma desaceleração, então ele tira a minha velocidade. Mas os dois são aceleradores, um positivo e outro negativo. Então, se o meu movimento é uniforme com velocidade constante, a minha aceleração tem que ser zero. Porque se ela existir, a minha velocidade altera. E isso não pode ocorrer. Fácil? Por último, a última característica é quanto à força. Esse movimento é um movimento ausente de força. Por quê? Porque força é massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, então a força é zero. Qualquer coisa vezes zero é sempre zero. Depois a gente vem para as fórmulas. As fórmulas em MRU só tem uma, então é ótimo para a gente, que é a fórmula do sorvete. S igual a S0 mais VT sobre VT. E se a gente manipular ela de tal forma, onde minha velocidade fica isolada, ela vira uma velocidade média, que é um deslocamento dividido pelo tempo. Facinho? Vamos para o segundo movimento, MRUV. De novo, velocidade, vamos alterar o movimento por velocidade. Velocidade retilínea uniformemente variada. Então agora eu tenho uma velocidade que varia. Característica. Se a velocidade varia, então ela é diferente de constante, ela fica mudando. E lembra daquele pedal que aumentava ou diminuía a velocidade? Agora ele tem que existir, então a aceleração diferente de zero. Já que força é massa vezes aceleração, então ela também é diferente de zero. Fórmulas. Agora a gente não pode escapar, a gente tem que trabalhar com as três fórmulas. Primeira fórmula, que vocês chamam de fórmula do sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Bem parecido com a fórmula do sorvete, só que alguma coisinha a mais, ó, o AT ao quadrado dividido por 2, chamada de equação horária de posição. Segunda formulazinha, V igual a V0 mais AT, equação horária de velocidade, que vocês chamam de vovô ainda tenta. Facinho? Por último, equação de Torricelli. A equação de Torricelli é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Que aí vocês falam para mim que é vovô, vovó, mais duas amigas num triângulo das saliências. Mas espera, vovô, vovó, mais duas amigas num triângulo das saliências? Que tipo de triângulo é esse com 4 pessoas? Então eu vou te ajudar. É vovô, vovó, mais dois anões, que é metade de gente, num triângulo das saliências. Brincadeiras à parte, equação de Torricelli. Léo, muita fórmula, como é que eu faço? Simples, te deu tempo? Se a resposta é sim, de repente é uma das duas. Se a resposta é não, provavelmente é Torricelli. Foi? Essa é a minha dica. Vamos para o segundo tópico. Segunda matéria, segundo tópico que eu tenho certeza que vai estar na sua prova, porque, de novo, eu já adivinhei ela. Então, vai ser trabalho e energia, dentro da matéria de mecânica ainda. Trabalho e energia. Vem comigo. Começando com energia. Primeiro a gente vem para as suas formas. Primeiro, energia. Energia ela pode ser dividida em duas. Energia vai ser sempre algo que vai estar em movimento. Quer dizer, energia pode ser algo que está em movimento ou alguma comparação entre dois pontos. Como assim, Léo? Percebam, energia pode estar em movimento. Então, energia de movimento, a gente acabou de estudar os movimentos, que era o quê? Cinemática. Então vai ser uma energia de movimento, uma energia de cinemática, uma energia cinética. Exatamente isso. Então olha para cá. Energia cinética
vai ser a minha massa, um corpo que possui massa, que começou a entrar em movimento. A gente já lembrou que movimento é presença de velocidade. Então, mv² dividido por 2. E outra energia que eu falei, energia de ponto. Como assim energia de ponto? Eu vou comparar agora dois pontos. Olha só, a minha altura, por exemplo. A minha altura só é a altura se for comparada com o chão, por exemplo. Então, do chão até a minha cabeça eu tenho uma altura. Se for só minha cabeça, eu não tenho nada. Então, energia de comparação entre ponto, energia potencial. Essa energia potencial pode ser gravitacional, quando um peso, mg, atinge uma certa altura, de novo, altura, comparação entre dois pontos. Ou a energia pode ser chamada de energia potencial elástica, onde eu vou ter kx² dividido por 2. Essa terceira aqui, ela é muito importante. Por quê? K depende do tipo de mola. Por exemplo, um elástico, a xuxinha que você usa para prender o cabelo, é diferente da mola de um carro, por exemplo, a mola de uma caneta quando você bota a ponta. Essas são molas diferentes. Cada mola apresenta um K, uma constante para o seu tipo de mola, ok? Normalmente isso é dado. E X? X não é o tamanho da minha mola. Eu posso ter a mola de 20 metros e uma mola de 30 metros. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber a deformação que essa mola sofreu. Então, 20 metros, amasso ela até 17, então ela variou 3 metros. Exatamente, é a deformação que é importante para mim. Não o final, não o inicial. É a deformação, então 3 dividido por 2. Aqui embaixo tem uma energia muito importante, que você já ouviu diversas vezes falar assim: toda energia não se perde, não se ganha, sempre se conserva ou se transforma. Essa energia é a energia que eu digo energia mecânica. Ela se conserva no meu sistema. Como assim, Léo? Olha só, a energia cinética de movimento, se o corpo parar, ela some. Uma energia de altura, se ela for para o chão, ela some. Mas ela não some, ela se transforma em outra. Porque a energia mecânica é a soma das 3 energias do meu sistema. É tanto a cinética, quanto a potencial, quanto a elástica. Alguns podem ter valor maior, outros podem valer 0. Mas ela sempre se conserva. Fique de olho nisso, isso é muito importante. O simulado da UERJ demonstrou isso pra gente. Foi? O segundo tema, trabalho. Trabalho, ele tem as minhas fórmulas padrões, essa letrinha aqui é chamada de tal, é uma letra grega para trabalho, tá bom? Tal vai ser a minha força vezes o deslocamento, não é força vezes distância, é força vezes deslocamento. É eu pegar um objeto e trazer um objeto até outro ponto, eu estou deslocando o objeto, vezes o cosseno do meu ângulo. Normalmente você só trabalha com força vezes distância, não faz isso, trabalha sempre com um cosseno. Léo, mas como assim o cosseno? Cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, se o objeto é empurrado para lá, então o objeto foi para lá, força. E o deslocamento foi para lá, deslocamento. Força e deslocamento, mesma direção e sentido, cosseno é 0. Percebam? Cosseno de 0, o ângulo é 0. Cosseno de 0 vale 1. Então, seria força vezes deslocamento. Por que eu falo para você ficar atento a isso? Porque tem algumas pegadinhas na UERJ. Por exemplo, por que a força de atrito trabalha sempre negativo? Porque o deslocamento é para a esquerda e a força de atrito para a direita. Então eu tenho um problema. Foi? E aí, ó, ângulo entre eles vai ser 180. Cosseno de 180, menos 1. Tá bom? E aí, a pegadinha que pode cair. Por isso que eu preciso que você esteja atento. Esse cosseno, ele pode sacanear. Por exemplo, se ele fala que o deslocamento foi para a esquerda, mas ele quer a força-peso é na vertical, deslocamento na horizontal, força-peso na vertical. Então, o cosseno é de 90, cosseno de 90, 0. Fique atento com isso, então o meu trabalho seria 0. Foi? Só que é trabalho e energia. Se eu for juntar essas matérias, eu preciso de uma fórmula que junte elas. E que fórmula é essa que vai juntar ela? É a minha fórmula de trabalho igual a variação da minha energia. Léo, mas variação de qual energia? Qualquer uma das 3, tá bom? Todo trabalho é uma variação de energia. Facinho de gravar? Só mais aqui no finalzinho, potência. A potência, você já ouviu diversas vezes falar assim: nossa,
qual é a potência desse carro? E a pessoa responde, ela vai de 0 a 100 em 2 segundos. Parece não fazer sentido, mas faz, porque potência é qualquer trabalho dividido pelo tempo. Tranquilo? Então, como a gente descobriu que o trabalho é variação de energia, então potência é energia dividido pelo tempo. Nesse meu exemplo que eu dei, vai ser energia de movimento, energia cinética, tá bom? Essa é a brincadeirinha. Vamos para o nosso terceiro tópico. Galerinha, fique ligado. Antes de ir para o nosso próximo tópico, eu tenho que dar um dadinho muito importante, que é a minha aposta. Eu acredito que vai cair um gráfico de energia ou trabalho. Lembrem, no nosso link da descrição estão os exercícios. O meu voto é que vai cair um gráfico de energia ou de trabalho. Então fiquem ligados aos gráficos. Gráficos é muito importante. Saiba ler os gráficos. Às vezes dá para resolver por área ou as informações estão sempre no gráfico. De boa? Essa é a minha aposta. A gente vai para o nosso terceiro tópico. Chegamos aqui. Terceiro tópico que eu acredito que vai estar na sua prova. Ela ainda está na mecânica e ela é hidroestática. A matéria de hidroestática ela é bem importante. Porque olha só, a maneira que eu vou começar, tenta acompanhar comigo. O nome da matéria é hidroestática. Se eu pego a matéria, o nome dela e divido, eu vou ter estática. O que você entende como estática? Eu entendo como um corpo que está parado, um corpo que está em repouso. Então, toda vez que eu falar de estática, imagina algo que está em repouso, algo que está parado. E olha só, o que está parado é hidro. Eu sei que se eu perguntar para você o que você acha que é hidro, você vai responder para mim, água. Eu vou falar, não é água. Você vai falar, tá bom, Léo, é líquido. Eu vou falar que não, é porque é fluido. Nossa, Léo, muita diferença? Sim, muita diferença. Porque fluido é tanto líquido como gás. Então eu estou falando sobre o estudo dos gases e dos líquidos que se encontram em estáticas, que se encontram em repouso. Facinho? Começamos então com os pensadores da hidrostática. Então os pensadores da hidrostática são 3. Pascal, Stevin e Arquimedes. Tudo bem, teve Torricelli. Torricelli foi o que apresentou para a gente uma pressão chamada pressão atmosférica, que vale 1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado ou 1 atm, ok? Mas não é importante para a gente, importante são esses 3 carinhas, Pascal, Stevin e Arquimedes. Vamos lá, começando por Pascal. Pascal apresenta para mim uma força que é feita por uma área, uma força que foi dividida pela área. Como assim? Olha só, tentem acompanhar comigo. Você vai pegar esse objeto que você está usando aí para me acompanhar, na sua canetinha, para que você está fazendo suas anotações, você vai tirar a tampa, então ela vai ficar mais ou menos assim. Você vai pegar com o seu dedo indicador, vai fazer uma força, não muita, na parte que escreve. Então faz uma força. Logo depois você vai virar essa caneta. Então na parte maior, sem a tampa, né? Sem nada, eu vou fazer a mesma força com o mesmo dedo. A diferença entre os dois foi o quê? No primeiro caso, o seu dedo machucou um pouco. No segundo, ele não machucou. E qual foi o motivo? Foi o dedo? Não, era o mesmo. Foi a força? Não, era a mesma. Então o motivo foi a área de atuação do meu corpo. Da minha força. Primeiro era fininho, depois era mais largo. Então olha para cá, seria um dedo apontando, né, fazendo uma força numa taxinha. Olha só como é que a área é pequenininha nesse dedo, então ele machuca. Se ele faz a força no fundo da taxinha, a área menor não machuca o meu dedo. Então Pascal é quem fala para mim que essa força é distribuída por certa área. Ok? Então toda força é distribuída por certa área. Segundo pensador da hidrostática, conhecido como Stevin. E a Stevin tem um problema. Eu sempre brinco com os meus alunos que o problema é o seguinte. Se ele for dos Estados Unidos, é Steven. Se ele for da Alemanha, é Estevão. Se ele for da França, é Esteban. Mas de onde ele é? E eu pesquisei. Ele é de um lugar que você pode falar tanto alemão quanto francês. Me ferrou. Então eu vou chamar ele de uma maneira aportuguesada. Como assim? MC Stevin, tá bom? MC Stevin foi o cara que apresentou para mim que todo fluido faz uma pressão sobre o meu corpo.
Quando você está no fundo da piscina, você mergulha muito fundo, seu ouvido dói, porque tem maior pressão na sua cabeça. Pressão é força sobre a área, então a força sobre a sua cabeça, sobre a área da sua cabeça. Isso machuca a sua cabeça, machuca o seu ouvido, dentro do ouvido. E é por isso que você tem dor de ouvido. Quando você sobe e desce a serra, isso também ocorre. Mas, Léo, eu não estou na água, mas você está no fluido, você está no gás. Lembra? Hidrostática é fluido em repouso. Então, quando ele fala para mim que um corpo se encontra dentro de um fluido, nesse caso eu desenho um líquido, então eu vou ter o corpo e vou ter uma altura, toda essa altura aqui, essa coluna de líquido, fazendo uma pressão sobre ele. Então ele vai ter a fórmula de pressão do fluido, depende do tipo de fluido que você está imerso. Por exemplo, agora eu estou imerso no fluido gás, isso não me altera muito, então eu fico de boa. Mas se eu estivesse na mesma profundidade na água, isso iria fazer muita pressão sobre mim, porque depende do tipo de fluido, se ele é denso ou não, então depende da sua densidade. Todos esses cálculos são feitos na Terra, então depende da gravidade. E depende do quanto você está imerso nesse fluido, ou seja, a profundidade. Olha para cá, essa coluna de água toda sobre o seu corpo. Só que, como eu falei para você, como ele é MC, então ele vai calcular uma pressão chamada pressão total. Pressão total, é do funk. Então a minha pressão total, o que seria? A pressão atmosférica mais, cuidado com a letrinha, ela é feia, mas ela é comum, ó. Somatório, é a soma de. Então a pressão total é a pressão atmosférica mais a soma de quantos fluidos eu tiver, ok? Como assim, Léo? Olha para o corpo. Eu tenho um corpo que tem essa coluna toda de água fazendo pressão. Mas eu não falei que a atmosfera, que é gás, também faz pressão? E ela faz, ó, sobre o meu corpo. Desculpa, sobre a minha água. E a água faz uma pressão sobre o meu corpo, junto com a pressão que o líquido já faz. Por isso, pressão total. Facinho? Então a gente vai para o terceiro pensador da hidrostática, conhecido como Arquimedes. Arquimedes é um cara que fala para esses dois, fala, rapaz, isso aí que vocês estão falando foi a verdade, eu acredito nisso aí. Mas agora me explica essa. Por que você não consegue sentar no fundo da piscina? E agora você está pensando, rapaz, eu não pensei isso também? Será que eu sou igual a Arquimedes? Devo ser, né? Então, Arquimedes ele fala pra gente o seguinte, toda vez que você entra num fluido, esse fluido quer tirar você de dentro dele. Você já ouviu falar diversas vezes que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quando você entra no fluido, o seu corpo está ocupando o espaço daquele fluido. Você já teve a oportunidade de pegar um copo de refrigerante e botar uma pedra de gelo, e o refrigerante aumenta. Por que aumenta? Porque o gelo ocupa aquele espaço do refrigerante, então aquele refrigerante tem que ir para algum lugar, então ele vai para as pontas, então ele aumenta, ok? Então, quando eu boto um objeto dentro do líquido ou de qualquer fluido, esse fluido vai fazer uma força chamada empuxo, querendo tirar você de dentro dele. Mas se você está na Terra, você faz uma força peso para baixo. Então essa é a brincadeira aqui. Então Arquimedes apresenta para mim uma força chamada empuxo, que depende do tipo de fluido, então da sua densidade. Depende do volume imerso, é apenas o volume que entra. Eu não vou fazer o cálculo de impulso com o volume que não entra, é o volume que entra, vezes a gravidade do meu corpo. Facinho? Uma coisa muito importante é o seguinte, se eu quero que o objeto afunde, eu preciso que a densidade dele seja maior do que o da água. Se eu quero que o objeto boie aqui no meio, como está esse exemplo, eu preciso que a sua densidade do objeto seja igual à densidade da água. E se eu quero que o objeto suba, eu preciso que a densidade do objeto seja menor do que o da água. Ok? Isso é muito importante, não grave. Para afundar, objeto maior que água. Então, densidade do objeto maior que a densidade da água. Flutuar no meio, densidade do objeto igual ao da água. Subir, objeto menor do que o da água. Ok? Facinho dessa forma. Aqui em cima, uma coisa muito importante, conhecida como o princípio de Pascal ou vasos comunicantes. Princípio de Pascal ou vasos comunicantes são duas regiões que contêm o mesmo fluido e eles vão se comunicar através dessa parte horizontal aqui. A altura que eu tiver de um lado é a mesma altura que eu tenho no outro, a altura, não a quantidade de líquido, tá bom? E aí, através dos estudos, eu posso falar que a força feita em A dividido pela área feita pela área de A vai ser a mesma força feita em B dividido pela área de B nessas proporções. Ok?
saímos da mecânica, saímos da hidrostática e vamos para quarto tópico nosso. Quarto tópico que eu acredito que vai estar na sua prova, ele é calorimetria. De novo, a gente vai dividir a nossa palavrinha. Como assim? Calorimetria, eu vou dividir aqui, ó. Metria. Metria é medição de algo. Medição do quê? Calor. O que seria calor? Calor nada mais é do que uma temperatura, né? Um corpo que esteja quente doando calor para um corpo que esteja frio. É esse fluxo de calor, essa metria de calor que é o que eu quero calcular, esse cálculo da quantidade de calor que foi transmitida que é o que eu quero. Lembrando, o fluxo de calor sempre ocorre do quente para o frio, de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. E é por esse motivo que ao sugar dar o canudo lá no copo e sugar, é por isso que o líquido sobe. Porque o seu pulmão não é potente para sugar o negócio. Se fosse, ia passar o crush, você ia fazer e o crush ia vir colado na sua boca. Só que isso não ocorre, ia passar no Bob's lá, no Burger King, o hambúrguer já aqui, boladão. Aí sim ia ser legal, mas o nosso pulmão não é tão forte. Então ao sugar, a gente gera uma zona de baixa pressão na nossa boca. O refrigerante que tem uma zona de alta pressão vai vir para minha boca. O fluxo é da alta para baixa, ok? Esse é o fluxo natural de calor, tranquilo? Então isso é naturalmente. Ah, não, mas e o ar-condicionado? Ele joga o ar frio para fora. Sim, você está correto. Mas ele não faz um trabalho, você não tem que ligar ele na tomada, ele não fica fazendo aquele barulho do motor, porque ele realiza um trabalho para ser um fluxo não natural do meu calor. Isso pode parecer bobo e a gente erra de bobeira. Por exemplo, o copo, uma água que esteja numa temperatura morna, por exemplo, 20, 30 graus Celsius, você não vai beber. Então você vai botar uma pedra de gelo. O gelo não vai esfriar a água. É a água que vai esquentar o gelo. Se o gelo esfriasse a água ia congelar. E seria um fluxo não natural. Então o que acontece é a água doa o calor para o gelo. Ao doar calor, ela fica fria. E ao doar calor, o gelo derrete. Ok? Então o fluxo de calor sempre do quente para o frio. Facinho de entender, né? E como que a gente pode calcular esses fluxos de calores? Através das nossas fórmulas. A primeira fórmula de Q moleza, que a gente chama de Q igual a M vezes L. Q é a quantidade de calor, M a minha massa, L minha constante latente. Constante latente de quê? De mudança de estado físico. Se eu tenho um corpo sólido e ele virou líquido, então eu tenho a constante latente de mudança de estado físico de fusão, ok? Se for do líquido para o gasoso, de ebulição. De boa? Ele normalmente tem valores constantes, né? Como eu falei, e ele tem valores dados pelo enunciado. Tranquilo? Beleza. Então eu só uso a fórmula de Q moleza quando eu mudar o estado físico. E quando eu não mudar, Léo, eu vou utilizar a fórmula de Q macete, que é igual a MC delta θ, onde Q vai ser a quantidade de calor do meu corpo, massa, vezes calor específico sensível, vezes a variação de temperatura. Então eu só utilizo essa fórmula quando variar a minha temperatura. Facinho? Mas, Léo, e se eu fizer os dois ao mesmo tempo? Não acontece ao mesmo tempo. Todo corpo homogêneo, quando ele muda o estado físico, ele pega todo o calor para derreter. Por exemplo, o gelo, ele vai pegar todo o calor para derreter. Ele só vai ganhar temperatura quando todo o gelo deixar de ser gelo e virar água. Tranquilinho? Então fique com isso em mente. Terceira fórmula, capacidade térmica do meu corpo. Como assim? Você compra uma garrafa térmica, se você gosta de tomar café, você compra uma garrafa térmica e você bota um líquido quente dentro dessa garrafa. Você espera que depois de um tempo o líquido continue quente. Ou seja, o quanto essa garrafa térmica consegue manter de calor sem variar muito a minha temperatura. Então, capacidade térmica de um corpo é o calor dividido pela variação de temperatura. Simples dessa forma, ok? Tem um detalhezinho que é calor é uma forma de energia. Eu comentei sobre isso. Essa energia é chamada de energia
térmica, isso ocorre quando você esfrega uma mão na outra. Esfregar a mão na outra, movimento, energia cinética, a gente já comentou. Ao esfregar uma mão na outra, isso gera atrito, isso gera calor, que é um tipo de energia térmica. De boa? Essa energia térmica, você sempre vai ter que utilizar o seguinte, ó. Uma caloria equivale a 4,2 joules. Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma regrinha, que sempre que eu quiser usar isso como energia, eu multiplico por 4,2. Lembra daquela fórmula de potência lá? Vou até escrever para você, ó. Potência é energia dividido pelo tempo. Se calor é uma energia, então Q dividido pelo tempo. Então, calor também é uma energia, então pode ser Q dividido pelo tempo. Mas esse Q tem que estar em joule, fazendo essa mudançazinha. Facinho? Léo, e quanto ao gráfico? Se cair um gráfico disso aí, como é que eu posso analisar ele? Cara, se cair um gráfico disso aqui, você consegue analisar de boa. Como assim? Simples. Tá vendo aqui? Mudou o estado físico? Massa é constante. L é constante latente. Multiplicação de duas constantes. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Multiplicação de duas coisas que não mudam, então o resultado é sempre o mesmo. É uma constante, uma reta na horizontal. Então, olha para o meu gráfico. Mudança de estado físico está em vermelhinho, ó. Sempre uma reta na horizontal. E na diagonal, que retas são essas em azul? É quando eu vou variar a minha temperatura. Então, eu vou ter, ó, água a menos 10, ele é gelo. Gelo vai esquentar até 0 graus Celsius. Aqui, todo gelo vai virar água. Ó, gelo virando água. Depois que todo gelo virar água, percebam, ele não ganha temperatura, ele ganha calor. Depois que todo gelo virar água, a água começa a ganhar calor até 100 graus Celsius. Toda a água vai virar vapor, de novo, mudança de estado físico na horizontal. Depois o vapor volta a ganhar temperatura. Facinho? Simples dessa forma. Feito isso, vamos para o nosso último tópico que eu acredito que vai estar na sua prova e ele é eletrodinâmica. De novo, vamos dividir a palavrinha. Eletrodinâmica. Dinâmica, entenda dinâmica como força. Então é uma força que foi necessária para pegar esse elétron que estava parado e começar a se movimentar. Pegar o quê? Uma força necessária para pegar o elétron que estava parado e começar a se movimentar. Esse elétron que começa a se movimentar, ele gera uma corrente de elétrons, uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica é medida pela sua intensidade, pela letra I, que é o número de elétrons que passa, vezes o valor de cada elétron num certo espaço de tempo. Facinho? Essa fórmula também pode ser chamada de I igual a carga dividido pelo tempo. Ainda na fórmula, ainda falando sobre elétrica, eu vou falar sobre a primeira lei de Ohm. Ohm foi o cara que determinou algumas coisas pra gente. Então ele determinou a primeira lei, que é uma das leis mais usadas. A primeira lei de Ohm, quem vê, ri. Onde V, que é a minha voltagem, é igual a R vezes I. Facinho de gravar? Quem vê, ri. Simples dessa forma. Mas preste atenção, voltagem é o que determina o funcionamento do meu objeto. Então se uma lâmpada brilha muito, ela tem muita voltagem. Se uma lâmpada brilha fraquinho, ela tem pouca voltagem. Você já viu, quando caiu luz na sua casa, seu pai virou e falou, caiu uma fase. Opa, caiu uma fase significa que funcionava a 110 volts. E agora funciona a 55. Perdeu voltagem, então a sua lâmpada perde o brilho, funciona um pouquinho. Ok? Então, bom funcionamento ou mau funcionamento é determinado pela voltagem. E minha resistência, Léo? A resistência é o objeto que eu coloco na minha rede elétrica. É ele que consome a voltagem para funcionar. Então, uma lâmpada, um ar-condicionado, uma geladeira, um micro-ondas, tudo isso é colocado na tomada a fim de consumir a minha voltagem. E a corrente? A corrente é simples. Passou corrente, o objeto liga. Não passou corrente, ele não liga. Facinho? Simples dessa forma. Então passou corrente, ligou. Não passou corrente, não ligou. Mas funcionar bem ou mal é a minha voltagem. Fácil? Vem para a minha fórmula de baixo. A fórmula de baixo é a fórmula de potência do meu corpo. Quando eu falo sobre potência do meu corpo, alguns colégios, alguns professores, eles falam sobre a fórmula de Pui ou de Piu.
porque eles utilizam U como voltagem. Eu estou utilizando o V aqui nesse caso, mas é um probleminha, depois a gente conserta. Eu estou utilizando o V nesse caso. E aí, V nesse caso, a minha fórmula não fica PUI, fica PUF. Exatamente, um barulho de choque. PUF. E aí vai ser P igual a V vezes I. Isso é cálculo da minha potência, uma potência da luz, uma potência do ar-condicionado, uma potência. Essa fórmula de potência, através da primeira lei, ela pode ser modificada para potência igual a voltagem ao quadrado sobre R, normalmente utilizadas no meu circuito em paralelo, a gente já vai comentar sobre isso, ou ela pode ser modificada para a minha potência, que vai ser R vezes I ao quadrado. Se está em pretinho, então normalmente utilizada quando o meu circuito está em série. Já já a gente comenta sobre isso. A última formulazinha, potência é energia sobre tempo. A gente falou isso pelo menos umas 3 vezes hoje, ou mais, tá bom? Essa energia, no caso da elétrica, vai ser uma energia consumida. A minha aposta é que ela vai estar na sua prova, que ele vai pedir o consumo da minha rede elétrica, um consumo da minha lâmpada, ou o quanto você tem que pagar por isso. Ok? Toda vez que ele pedir algo desse tipo, calcula isso aqui, ó. É a mesma fórmula, eu só coloquei o meu em isolado. Então, é igual a potência vezes o tempo, que é uma lâmpada que foi ligada por tantos dias, por tantas horas, tá bom? Isso determina consumo. Fica ligado na palavrinha. Se você quer saber o quanto gastou, multiplica esse consumo pelo valor do quilowatt-hora, ok? E aí, quanto ao circuito? Ele pode estar... Os tipos de circuito podem ser tanto em série como em paralelo. Como que eu vou saber cada um? Em série, não houve divisão da corrente. Então, é o mesmo fio que percorre todo o meu circuito. Então, ele sai daqui e é o mesmo fio que volta. Então, a minha corrente se mantém a mesma. Meu circuito em paralelo é quando esse fio sai e do nada ele vira 2. Aí, depois de virar 2, ele volta a ser 1 e volta para a minha bateria. Houve divisão de corrente. Facinho? Simples dessa forma. Essas são as matériazinhas. Esses são os tópicos que eu acredito que vão estar na sua prova de domingo. E não esqueçam, o link estará aqui na descrição para fazer o download das questões que eu acredito que vão cair semelhante. Sexta-feira tem livezinha, a gente resolvendo esses exercícios. Conto com vocês, com dúvidas, com qualquer tipo de coisa para a gente conversar e fazer uma live bem bacana amanhã. Amanhã por volta das 8 horas, ok? Fico aguardando vocês e por hoje é só. Que a massa vezes a aceleração esteja com vocês e até semana que vem. Pesadão, boladão, tipo Afeganistão. E é isso aí. FPO!